O Brasil hoje não pode ser que é um lugar muito pobre. Ainda é muito pobre. Cara, acho que o quê? Mais de 90% da população ganha menos 3 pau por mês. Exato. Pô, cara. Exato. É uma realidade muito diferente até da nossa aqui em Santa Catarina, né, cara? Sim. Eu falo pra galera assim, cara, é um mundo muito diferente do nosso. Uma coisa pra explicar até a conceito, porque as pessoas vão falar, mas o PIB do Brasil é um dos mais altos, está sempre top 10, top 15 do mundo. Sim, esse PIB é alto, tem 200 milhões de habitantes. E aí quando você divide igualzinho, você já vê que não, se dividisse o PIB todo pelas pessoas, já não seria um PIB per capita gigante, não seria nada de assustador. O problema é que nós temos uma outra coisa que chama concentração de renda. E aí funciona assim, cara. Algumas pessoas têm muito dinheiro e a maior parte tem nada. Tem muito pouco. E a classe média é pequena. E o pouco que tem de classe média está diminuindo. E a tendência é de diminuição. E aí nós temos um problemaço, que aí vai virar uma sociedade de pessoas pobres dependentes do Estado. Que é por isso que eu chamo de maranhanização do Brasil. O Brasil, se não se alterar, ele vai virar um gigantesco Maranhão. E, cara, é uma luta, a gente não pode deixar isso, porque quem vai pro Maranhão falar, olha, isso aqui é o mais próximo que a gente tem de um regime socialista. Todo mundo depende do Estado para sobreviver. Você tem um negócio, seu negócio é meio que sócio do governo, os impostos são altíssimos. A propriedade privada, se não relativizada, ela é quase inexistente. As pessoas vivem, vamos dizer, de maneira famélica e tudo passa e depende do Estado, de todas as instâncias. Tá, eu não quero viver nesse país. Esse é um país desesperado, só que tem muita concentração. Posso só largar essa discussão? Tem uma cidade lá que eu visitei que chama Santo Antônio dos Lopes. Eu até fiz um vídeo legal comparando São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, com Santo Antônio dos Lopes. Por quê? O PIB per capita da cidade é 360 mil reais por ano. Ou seja, se eu dividir o PIB da cidade pelo número de habitantes, é 360 mil reais por ano. É 5 vezes maior do que São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Pois bem, a cidade, ela é deplorável. Todo mundo é pobre. IDH 0565 por aí, que é uma IDH de nação da África subsaariana. Não tem esgoto, rua tudo esburacada, cachorro no meio da rua. Cidade largada, ela tem uma usina termoelétrica gigante. A renda fica com 0,1% das pessoas, fica com os políticos até têm arrecadação, não fazem nada com a arrecadação, roubam ali o que podem e ninguém tem nada. Então, o que eu quero dizer é, a gente é muito desigual. E nesses lugares mais pobres, a desigualdade ela é gritante. Gritante. As pessoas não têm nenhuma dignidade. E o pior, as pessoas nem percebem que elas não têm dignidade. Mas quando você chega com o seu discurso, cara, que é muito ruptivo em muitas coisas que vocês falam. Na verdade, para mim o discurso de vocês deveria ser todo o discurso. Todo político deve ter o mesmo discurso de vocês. O resto eu também acho. De verdade, o resto é populismo. E não é puxando teu saco, é porque é o que a gente queria ouvir, né, cara, de verdade. Mas quando você chega com esse discurso lá em cima, esse cara te entende, velho, ou não? Puta, cara, eu vou te falar uma coisa, você vai ficar mais chocado. Foi o estado que eu fui mais bem recebido, Maranhão. Porque eles estão aguardando alguém, até a pessoa mais humilde, analfabeta, ela entende o que eu tô falando. Eu juro pra você, e não é papo não é papo populista. Porque eu tô chegando, cara, onde é que eu tô falando, parabéns, homem bom, vou cuidar de você, vamos comer um cuscuz, sabe aquele papo de... É nada, eu tô falando, você tá errado de vender teu voto político vagabundo aqui. Eu falo, o político vagabundo tá te roubando nisso, e você ainda tá votando nele. Sabe o show do Wesley Safadão que você achou que foi legal? Foi com dinheiro roubado, tá? Você tá errado de ir nesse show, e teu político é um ladrão. Eu fiz aquilo achando assim, eu só vou falar a verdade e dane-se. As pessoas lá, por favor, vem na minha cidade, por favor, fala do meu prefeito, por favor, nem vem na outra. Aí eu resolvi fazer uma turnê pelo Maranhão, passei uns 8 dias no Maranhão, por aí. Tá, mas os prefeitos te receberam muito bem, tá? Eles fugiram, né? Fugiram todos. Nenhum queria encontrar. E os caras achavam que era uma caravana do inferno, que cada cidade que eu chegava mostrava os problemas, e o prefeito saia tudo queimado lá. Foi um horror. Aqui, tem uma pergunta pra ti, que a Natália de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A rádio vai pegar bem por lá, cara? Tá perguntando se você vai pro Rio Grande do Sul. Vai descer? Vou. Como é que tá? Como é que tá a agenda de... Vou, assim, o Rio Grande do Sul deve acontecer em maio pra junho, né? Porque a gente vai pra Bahia antes, vai pra Espírito Santo antes. Vamos fazer Grande São Paulo, interior de São Paulo. Você conhece já todos os estados do Brasil, não? Falta, acho que o Acre, falta Roraima. O resto do Centro-Oeste, do Nordeste todo já fiz. Falta pouquinho na região norte. E aí eu vou gabaritar tudo. Faltava Maranhão, que eu não tinha feito. Mas o Rio Grande do Sul é bem importante. Até porque o Rio Grande do Sul é um estado que não está numa situação boa. Definitivamente não está. E vamos mostrar coisas boas, que é o que eu tô fazendo. Eu vou mostrar coisa boa e coisa ruim. Que em Santa Catarina, por mais que seja um estado que esteja bem acima da média do Brasil, eu também mostrei problemas. O que você mostra de grandes problemas aqui de Santa Catarina? Eu vou dar um exemplo. Aqui tem um problema claro de as cidades não estarem prontas para se adaptar a uma migração que está vindo de outros lugares e problemas sociais que a gente está acostumado a ver lá em São Paulo e no Rio de Janeiro.
favelização, formação de Cracolândia, destruição de uma sociedade baseada em confiança. O caso de vocês é um caso que tá chocando as pessoas, porque vocês viviam uma sociedade de muro baixo nas casas, de deixar o carro às vezes com o vidro aberto. Deixar a chave dentro do carro, pô, imagina. Essa era a sociedade de vocês. E isso está mudando. Criciúma era assim, cara. Sim. Tinha 200 mil habitantes e era assim. Exato. Isso está mudando e vocês não estão querendo mudar. E a real é, vocês não têm que mudar, porque vocês estão certo. A norma tinha que ser isso. A norma tinha que ser sua Criciúma, sei lá, 10 anos atrás. E não a norma ser São Paulo, que você vive num terror. E aí, por quê? Aqui a gente tá crescendo economicamente, então pessoas estão vindo de fora, o governo federal tá fazendo linha aérea, rolou lá no oeste no oeste aqui de Santa Catarina, linha aérea Roraima pra trazer venezuelano pra cá pro estado. Por quê? E aí, como lidar com isso? Então, essa coisa de lidar com um problema que não existia, a destruição da sociedade baseada em confiança, é o problema que choca todo mundo. A segunda coisa, a falta de infraestrutura, que é decorrente do problema do Pacto Federativo. O dinheiro de vocês não fica aqui em Santa Catarina. Então, vocês ficam, né, sem infra, vocês produzem muito, só que a estrada é uma desgraça. Pô, isso é doentio. É um problema do Paraná. O Paraná é um baita estado, é o 4º PIB brasileiro. E, pô, eles não têm estrada também para escoar a produção, ferrovia. Mesmo história. O caso do Paraná e de Santa Catarina são casos muito parecidos. Cara, a gente tá com o Morro dos Cavalos aqui na 101, aqui, que é um caos, velho. É uma briga eterna. Acidente toda semana. Bom, paralisações quilométricas, o problema de produção que isso aí gera Exato. E assim, o governo federal não olha como deveria para isso. E são estados que são vaca leiteira em termos de arrecadação, né? Eles geram um fluxo de caixa pro governo. Nosso BR-101 demorou 15 anos, cara. Exato. Poxa, é uma vergonha. É ridículo. É uma vergonha. É uma vergonha. Assim, quando eu pego esses casos é uma vergonha, porque a gente tá falando de PIB. É PIB que tá sendo gasto e jogado no lixo, custo operacional, aumento de custo Brasil. Simplesmente porque o governo federal não olha pra isso, porque gasta muito mal. Eu acho que, cara, você ganha projeção na Dilma, né? Eu acho que ali o mundo conheceu vocês? Sim. Ali que o bicho pegou. Foi. Ali a gente estoura. A gente monta em 2014 e a gente faz a primeira manifestação. Pequenininha ainda, de umas 1.500, 2.000 pessoas na Paulista. Só que as pessoas viram, nossa, dá pra sair as ruas contra o PT. Mas olha, sabe o que é louco, cara? É que daí você fez uma manifestação na Paulista. É diferente o cara fazer uma manifestação na rua, na Centenário. Sim. Entendeu? O reflexo que isso vai dar. Sim. Mas foi tudo muito novo. E ainda, em minha defesa, eu era de uma cidade interior. Era de Vinhedo. Então pequenininha, 70 mil habitantes. Aí a gente monta um movimento comemorando lá. E aí eu armo o ato em São Paulo. Porque eu participei daquelas de 2013. Né, não é dos 30 centavos. Dos 30 centavos. Eu tinha participado. Tava também aqui por aqui, né? E aí eu aprendi a organizar em 2013 manifestação. Então quando eu chamo em 14, junto com o meu irmão, com o Kim, a gente já sabia como organizar a manifestação. Chamar um caminhão de som, falar com a polícia, montar trajeto. Então a gente já tinha uma cancha ali. Que é a manifestação organizada, né? É diferente, né? Não é a zona. Não é a zona. E aí eu deu certo a primeira, fiz uma segunda, foi 5 vezes maior. Fiz a terceira, também foi 5 vezes maior. Aí a gente falou, vamos segurar e vamos marcar agora uma pra 2015. Dia 15 de março de 2015. Putz, foi gigante. Aquela deu 1 milhão na Paulista. E aí começou aquela loucura. E aí eu acho que surge o que a gente chama de direita no Brasil. E ali deu a queda. A gente derrubou a Dilma com essas manifestações, né? Foi isso e a Lava Jato. Em algum momento o ego brilhou, cara, no meio disso tudo, porque às vezes você nem sabia o tamanho da força que você tinha, né? E você hoje entende o tamanho da sua força? Grande pergunta, cara. Porque assim, a verdade é, na política, assim como na música, né? Eu tenho uma banda de rock que tem uma música, até pedi pra pegar pra mim, tá até aqui, ó. E aí tô vendo aqui. Em todas as áreas, você nunca pode deixar o ego falar mais alto. Nunca. Tanto que eu ficava nos bastidores. E pra mim o importante era a causa ganhar, o movimento crescer e tal. E eu soube fazer isso, mas nunca me seduzi. Nunca me seduzi com... Nunca mesmo, cara? Assim, nunca. Você conheceu no meio do trajeto pessoas muito relevantes. Sim. Né? Eu conheci todo mundo que você imagina. Pois é. Você fala com qualquer pessoa hoje, imagina que você vai falar. Muitos são teus inimigos. Sim. Eu conheci presidentes na República no plural, do Brasil e de fora. Conheci todos os maiores empresários do Brasil. Conheci a imprensa brasileira inteira, vários famosos. Eu não dou valor. Eu simplesmente não dou valor porque eu sou... Não brilha. Não brilho. E não é porque, nossa, como eu sou especial. Eu não vejo graça. Eu vejo graça em outras coisas. Eu não vejo graça nisso. Eu não tipo, por exemplo, eu já encontrei vários famosos. Eu não tiro... tira uma foto comigo. Eu nunca fui essa pessoa. Por estilo próprio e temperamento. Então eu não... E eu sempre acho que eu sou muito pior do que eu realmente sou. Eu tenho uma baita de uma síndrome de impostor.
sempre acho assim, não, para, só uma porcaria. Porque vocês cobram muito, cara? Muito. Você não tem ideia. Muito. Tanto que, eu às vezes eu acho que... Pô, por que vocês acham? Porque vocês estão me querendo que eu seja presidente? Vocês têm certeza do que eu estou fazendo? Lógico que eu sei que eu tenho muito mérito, muita coisa, eu tenho minhas qualidades pessoais, mas eu me cobro tanto que eu nunca desfruto disso. E nem acho que eu tenho que desfrutar. Eu acho que é uma vida de um soldado. Um soldado tem os seus períodos de descanso, mas não de... Ô Bruxo, de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos, 15 anos, o que você considera mais positivo e mais negativo? Nos últimos 15 vai lá, anos... vamos botar 15, porque senão também é muita coisa, vai. Mais negativo foi o fim do despertar do brasileiro. Esse foi o mais negativo. E o que é isso? Né? É a destruição da parte positiva. A parte mais linda foi, de 2013 a 2018, houve um despertar da classe média que resolveu falar, eu vou me dedicar ao Brasil. E aí você teve a queda da Dilma Rousseff, você teve o apoio à Operação Lava Jato, a própria eleição do Bolsonaro foi na esteira disso. Foi um despertar, as pessoas despertaram. Veio nessa grande onda, né? Foi, tá. E essa grande onda, cara, olha só, queda da Dilma, operações, mas a Operação Lava Jato tinha uma falha aqui ali, tudo tem falha, a gente tá no Brasil. Mas a gente começou a ver político sendo preso, banqueiro. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, cara, nunca. A gente viu reforma, entra um governo do Temer cheio de defeitos, mas foi obrigado a passar um monte de reforma modernizante. E o Temer fez, né, cara? Fez. Reforma. Que foi muito mais culpa do processo do que do Temer. O Temer era vice da Dilma, ele não defendia aquela agenda de coração. Ele só fez porque foi necessário. E aquilo provou que os brasileiros passaram a se preocupar sobre o Brasil. Foi um surto no melhor sentido do termo. Só que aquilo, aí é o maior erro. As pessoas caíram no erro de amar a pessoa e não a causa. E aí virou o amor pelo Bolsonaro. Quando as pessoas abandonaram a causa e se apaixonaram pelo Bolsonaro, elas passaram a ver de maneira crítica o processo. Então toda decisão que o Bolsonaro tomava era certa. Aí começou a ficar cegas, né? Aí ficou cego. Acabou, né, e aí morreu a revolução. Morreu o processo. Aí acabou tudo. E aí nós estamos na mão dos nossos adversários. Sabe aquela coisa? Meus inimigos estão no poder, que é a música do Cazuza? É isso. A gente viu o quê? O Lula voltar, o STF mandar como nunca. Todos os criminosos que estavam na Lava Jato voltaram. A turma do Odebrecht voltou. O Odebrecht até virou nova norma, mudou de nome. O pessoal da JBS Friboi hoje não apenas estão bilionários aqui, mas estão bilionários nos Estados Unidos. O Joesley é amigo do Trump agora. Então, o que aconteceu? Sabe, essas duas coisas, elas foram o maior acerto e o maior erro do brasileiro. E elas se anularam ali. A gente despertou pra política, mas nosso despertar terminou num amor. E o amor, cara... Quando ama demais dá merda, cara. Você não vê os erros do amado. Você acha que o Brasil precisa de um presidente, cara, que queira menos holofote? Deveria. Desesperadamente. Né? Porque o que importa é a causa. É a causa. Só que, assim, líderes políticos que eu admiro muito, né? Hoje todo mundo fala muito do Bukele lá em El Salvador. Ele é um cara que fala bem, faz as aparições dele, mas ele gosta de mostrar pro mundo os feitos dele. Então não é sobre o discurso que ele deu, é sobre o centro de San Salvador que ele recuperou. Não é sobre o jeito engraçado dele falar na câmera, é sobre a prisão que ele fez e a resolução do crime. Não é sobre, sei lá, como ele e a esposa dele são cristãos, sabe? Aquelas demonstrações públicas de virtude. É sobre o novo sistema de saúde totalmente integrado com a tecnologia que ele fez. Eu acho que falta isso, não só no Brasil, na América Latina como um todo. E eu acho que falta um tipo de liderança assim, cara, me reconheça pelos meus feitos. Veja, não quero me alongar muito, mas é muito interessante. O grande líder clássico na antiguidade, que a gente se lembra até hoje. Quem a gente vai lembrar dos grandes líderes políticos da antiguidade? Júlio César, Alexandre, né? Qual é o papel? Por que eles queriam ser grandes? Porque eles tinham feitos muito grandes. Todos os homens da antiguidade queriam conquistar uma batalha maior do que o Era conquista, era colocar o nome na história por ter feito algo. Todas as famílias romanas, as famílias tradicionais, queriam ver os seus filhos, netos, bisnetos terem um triunfo em Roma. E você só ganhava um triunfo em Roma quando o Senado reconhecia que você fez um feito glorioso. Então todo mundo queria fazer algo grande por Roma e ser reconhecido como o seu triunfo. No Brasil você tem o triunfo, mas você não tem o feito. Todo político quer ser popular, quer ser famoso, quer ter dinheiro, quer sair com mulher bonita, quer aparecer na câmera, quer gravar vídeo, quer chorar pra câmera, mas não quer fazer nada. Aí eles são amados porque sim, porque são carismáticos. Poxa, vamos voltar, vamos olhar para o passado. Roma administrava a própria política há mais de 2000 anos atrás, melhor do que a gente. Porque o político, ele tinha que ter um feito grande. E os nossos políticos não têm feito nenhum. Ô Renan, e o profissionalismo político, cara? Porque para mim, velho,
Né? Para você ser qualquer coisa, você tem que se tornar profissional. A única coisa que você não tem que ser profissional é ser político. Essa história da democracia para eleição, para mim, isso aí não cola, cara. Para mim, isso aí não dá, velho. Olha, eu estou apaixonado pelo senhor, tá? Com todo respeito, porque o problema da democracia é esse mesmo. Pô, velho, e a gente fica assim, viva a democracia. O lance é o seguinte, o que é a parte boa da democracia? A alternância de poder. A gente estava falando agora há pouco em Cuba, essas coisas. Lá não tem alternância. Se você cai num governo ruim, você tá ferrado geracionalmente, né? Quantas gerações de cubanos já não se ferraram por causa do regime? Então, a beleza da democracia é a alternância de poder. O problema é que vem com outras coisas. Por exemplo, quem disse que o povo escolhe direito? Quem disse que o povo entende o papel do voto? O pessoa que vende o voto numa cidade do interior porque vai ganhar um carguinho, então não tem condição de reclamar se tem saneamento básico, porco, e tá bebendo água com esgoto e tem doença parasitária, que é o que acontece em muitas cidades, sei lá, na região norte, no Brasil. Então, como resolver isso? Eu acho que a gente tem que mitigar os defeitos da democracia. Por isso que a gente tem que ter indicadores de desempenho. Um prefeito, ele não tem que ser popular. Ele tem que entregar a meta. Lembra que eu falei dos romanos? O sistema de metas que eu quero botar nas cidades e nos estados obrigam os políticos a entregarem. Você quer o triunfo do político romano era chegar em Roma, andar com todo mundo, o cara lá com a biga dele, todo mundo. Qual é o triunfo aqui no Brasil? O cara não fazer um show de Wesley Safadão na cidade dele, ele sobe aqui, meu prefeito. É isso. Pois bem, quer ter o seu triunfo, que é o seu show do Wesley Safadão 6 meses antes da eleição? Primeiro, dá a porcaria do saneamento básico. Aumenta a atividade econômica no seu município, melhora os índices de saúde e educação. Fez isso, meu irmão? Faça o seu show. Não fez, perdeu os direitos políticos. Não vai disputar mais eleição aqui nesse município. Tem que ser isso. Senão, o problema da democracia, que é o culto à personalidade, num país que é viciado em Big Brother, ele vai matar tudo. No Brasil é um país que ama. Um exemplo, vai. Mas eu amo o balaio. Cara, a gente ama fofoca. Exato. Porra, a gente ama isso. Eu vou dar um exemplo. Quais que são os políticos hoje mais populares do Brasil em redes sociais? A Erika Hilton, o Nicolas, Cleitinho. O que eles fizeram? É um absurdo eu falar isso aqui. O que eles fizeram? A pessoa de esquerda, imagina, a Erika é uma diva que tá. O que a Erika fez? O que o Nicolas fez? Não, o Nicolas ele tá acordando no Brasil. O que o Nicolas fez? Não, mas o Cleitinho, o que o Cleitinho fez? Eles só são celebridades, as pessoas amam eles, as pessoas gostam deles e votam neles porque gostam deles. Pô, o político ele tem que ter entrega. Mas você não vai conseguir voto só falando isso, cara. As pessoas vão ter que gostar de você de alguma maneira. Mas você vai ter que tirar essa carranca da tua cara. Você vai ter que ser um cara um pouquinho mais delicado, você não acha? Vai ter que ser um pouquinho mais político. Eu acho que eu sou já bem político. Você acha que você é bem, sabe? Eu acho que eu tenho um tiquinho de carisma. Mas assim, eu não sei. Eu não tenho como mudar muito e nem vai dar tempo de eu mudar, pelo menos pra essa eleição. Entendeu? Eu serei eu mesmo. Mas a história do sistema, Renan, que o sistema vai te moldar. E quando eu falo vai te moldar, não é moldar o Renan, é moldar qualquer um que entre no sistema. Como é que você combate isso? O sistema pode me limitar. Moldar, não. E tem um elemento quase, tem que ser muito coisa que eu vou falar, quase autista que um político sério tem que ter em não se deixar ser alvo da interferência do mundo externo nas suas convicções. Ele tem que ter uma imaginação interna muito forte e um isolamento do absurdo. Porque como é que o absurdo chega pra você? A política te coopta, não com ameaças, ela te coopta com as delícias e com as tentações. Sei lá, você virar um deputado. Eu sou presidente de partido agora. Eu poderia muito bem. Você tem privilégios? Não, graças a Deus não passou a PEC da blindagem queriam passar, porque aí o presidente de partido tinha foro privilegiado. Eu não tenho nada, né? Então assim, agora um presidente de partido, eu poderia ser chamado pelo Vorcaro pra ir numa festa. E aí, o que tem de mal? Fui na festa do Vorcaro, ele me deu um vinho de, sei lá, 50 mil reais, me chamou lá, me apresentou umas moças da Dinamarca. Aí você vai, vou te fazer um favor, o Vorcaro é tão legal. Se eu fiz pro Vorcaro, tem um careca lá que trabalha com o INSS, de legal pra caramba. Aí você vai se enredando pelo prazer, porque a política te seduz pelo prazer. Chega uma hora que eu acho que não é mais a grana, velho. Não, tem cara que tem muita grana e não é mais a grana. Não é só a grana. Não é só, né? Mas Chave, acho que chega uma hora esse jogo do poder, ele te seduz tanto que você quer cada vez mais. É um jogo de status, porque é um jogo de elites. Quem pode mais, quem pode menos, exato, né? É um jogo de status. A cobrança do favor. Exato. A entrega do favor. Exato, o ego, a vontade de ser o cara. E essas pessoas, elas são elites porque sim, elas não sabem o motivo de ser elites.
Desculpa fazer as comparações com Roma, essa é uma delícia. Imagina se Roma fosse administrada pelos políticos brasileiros, com os inimigos externos que tinham com o império para governar. Lá em Roma, as famílias brigavam, igual as famílias brigam aqui, os presidentes de partido, a elite briga, pra ver quem tinha mais espaço pra, sei lá, derrotar Cartago, pra participar de uma guerra e ter acesso maior ao Mediterrâneo. O pessoal do 8 de janeiro não tava preso, tava no Coliseu, né? Essa aqui foi uma ótima analogia. Aqui, a política, o cara quer ter poder porque sim. Ele não sabe o que ele quer fazer com o poder. Porque só pelo poder. Ninguém, assim, sempre chegar pra um cara do Centrão, vou dar nome aos bois. O Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, falar: Antônio, você manda no Brasil, o que você quer fazer agora? Não sei. Ele vai falar: oxi, putaria. Ele não sabe o que ele quer fazer. Ele não sabe. Se perguntar Ciro Nogueira, não sei. Ele vai chamar alguém da Faria Lima pra administrar a economia e vai ficar falando platitude. E vai fazer uma festa, é lógico. Você sabe, cara. Eu cabo a rabo tudo que você quer fazer. Eu não tenho condição de dizer aqui pra você que eu sei tudo, porque ninguém tem resposta pra tudo. Agora eu tenho como dizer que eu tô estudando mais do que todo mundo. Isso sim. Porque a boa parte das ideias que a gente tem que ser testadas e elas têm que ser validadas através da realidade. O que eu tenho é muitos estudos e muitos planos e projetos que deram certo em outros lugares do mundo. Alguns deram certo já no Brasil, que foram executados e que têm resultados claros e que precisam ser implementados. E aí vai a implementação e vai a adaptação. Às vezes uma política que foi feita nos Estados Unidos não vai funcionar aqui. Mas tem um amigo meu vereador aqui, cara, que ele dizia o seguinte: ele viajou muito no primeiro ano, ele foi muito criticado. E ele falou assim: cara, eu não sou burro, né? Eu vou lá na cidade que tem 200 mil habitantes, vou ver o que elas fizeram de bom. Pronto, cara. Ele não precisa ser muito inteligente. É só copiar o que é bom. É o que eu acho. Ele sempre falou isso, cara. Olha só, o mundo tem, né, centenas de países, tem milhares de cidades. Com certeza existem soluções para boa parte dos problemas que a gente já passou aqui. A gente já passou por... Exato. Alguém já passou pelo que a gente passa. Exato. E existem as soluções. E hoje, cara, você tem a inteligência artificial. E você consegue criar modelos e simulações. Tipo, e se eu pegar a política pública que foi usada na Inglaterra e tentar usar em Criciúma? Olha, vai funcionar, mas esse marco legal não funciona aqui. Ali você tem que ter isso e aquilo. Olha, esse sistema de incentivos assim acessado não vai funcionar, mas isso aqui. E aí você vai implementando aqui, testa, funcionou, gera experiência e testa outra coisa. É a nossa insanidade tributária. É uma coisa tipicamente brasileira. Cara, não tem como, velho. Você não explica pra ninguém o que é o Brasil. Cara, é piada na gringa. A piada, se você fosse compilar... Os amigos nossos empresários vão pra fora fazer negócio, eles falam assim: mano, a gente não consegue explicar pros caras. Não dá. Chega uma hora que para, os caras, tá. Mas você entende que os grupos monopolistas no Brasil, tô parecendo agora o Jones Mal, os grupos monopolistas, os bancos, por exemplo, no fundo eles gostam disso. Alguns grupos monopolistas sabem que, ao ser muito complicado investir no Brasil, você tem pouca concorrência. E aí eles viram monopólios ou oligopólios, eles colocam no custo deles o custo Brasil e só eles operam nisso. E deu, né? O sistema financeiro brasileiro é isso. Por excelência, é um regime tão complicado de entrar que quase ninguém quer entrar. E aí você vai pegar vários setores que vieram investir no Brasil. Por exemplo, várias marcas de moda internacional, de fast fashion, vieram pra cá e foram embora rapidinho. O cara vem e fala: mas isso aqui é uma loucura. E já sai fora, não aguentam. E agora o que tá acontecendo é empresas brasileiras irem pro Paraguai, né? Porque é muito mais simples. Paraguai agora é o novo destino. Muito empresário brasileiro. Não dá tempo pra mais nada, pra te agradecer. Obrigado pelo carinho. Né? Outra vez vocês vieram, vocês foram muito carinhosos com a gente. De novo, sucesso na tua caminhada. Eu sei que ela não vai ser fácil. Não vai ser nem um pouquinho fácil, mas sucesso, cara. Te agradeço demais. Espero que tenha sido bom aí pro programa, pra vocês. Muito legal a todos. E, obrigado pela oportunidade. Você é demais. Obrigado, meu velho. Quando você estiver em Criciúma, eu faço questão. Vai ser sempre um orgulho te receber. Perfeito. Muito obrigado. Talvez como presidente. Aí, pois é, mas eu virei. Virei porque eu sou uma pessoa generosa com quem fala comigo. Pode usar. Obrigado, Renan. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa. Somos todos humanos, nem todos candidatos a presidente, mas todos humanos. Valeu. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo pra você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Pra acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.